Olá, tudo bem? Aqui é o professor Michel Vinagre. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar, a nos ajudar, um projeto educacional, né? Sou professor de Direito Penal, Legislação Penal Extravagante. Queria convidar você a estar conosco nesse projeto novo. Queria também falar que eu quero ajudar você a passar no teu tão sonhado concurso público. Eu posso ajudar você. A gente está selecionando as melhores matérias para concursos, provas da OAB, concurso carreiras jurídicas, concurso carreiras policiais, enfim. Estamos trabalhando aqui nessa playlist sobre crimes contra a administração pública, crimes é, do, dos funcionários públicos contra a administração pública, né? A gente vai trabalhar sobre crimes de administração pública, os crimes particulares contra a administração pública, crimes contra a organização da justiça. A gente vai estar aqui facilitando. A gente já deu a introdução, já falamos sobre peculato, falamos sobre várias coisas, exação, corrupção passiva, né? E a gente parou no artigo 318, eu queria dar continuidade aqui com vocês, né? Queria que você abrisse seu Vademecum ou o seu na, no site do Planalto, Código Penal, para a gente estar lendo aqui, conversando algumas coisas, tá bom? Artigo 318, né, ele fala sobre a facilitação do contrabando ou descaminho. Ele não diz a figura de ambos. A gente vai até expor um pouco, né, o descaminho no artigo 334, o contrabando é o 334A. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que há discussões sobre essas questões dos crimes serem tributários, a topologia deles. O Código Penal ainda sobre a técnica legislativa de topografia dos crimes, às vezes está num capítulo ali que não é ideal, há muitas críticas, mas é o código que nós temos, é o código que você tem, é o código que você vai ser aprovado e vai ser o melhor juiz, o melhor advogado. Tá? Não desista de você, seja mais gentil com você mesmo. Faz parte de juntar dinheiro, ir para um concurso em outro estado, fazer uma média horrível, vai em outro, faz uma média horrível, e quando você menos imaginar, você está subindo, está ali na nota de corte, né? Tem que maximizar o estudo, lei seca, né? Tem que ter uma noção, saber, fugir de exemplos, né? O erro do direito penal. Talvez eu estou conversando com dois tipos de aluno. O que ama direito penal, ele vai vir comigo, mas a pessoa que odeia direito penal, só quer para passar mesmo, né? Vai ser juiz, vai ser da vara de família, vai ser promotor, vai ser dar tutelas coletivas, né? Tanta coisa legal, mas enquanto você não passar, você precisa dessa jossa aqui. Eu quero ajudar você, né, indo ali só no pulo do gato. Como dizia um professor meu de concurso preparatório, na época de pré-vestibular, eu não ensino você a matemática. Matemática você tinha que ter aprendido na escola. Eu vou ensinar você a fazer prova. Então a gente vai dentro do possível, né? Tocando num tema, no outro, tocando numa ideia. E deixa eu só ver aqui, tá dando. Estava acabando o microfone. Então, dentro do possível, a gente vai estar ajudando você. Então, abra lá, o artigo 318 ele vai falar o seguinte: facilitar com infração de dever funcional. Ou seja, eu tenho que ter um dever funcional, né? Crime contra a administração pública, eu tenho que ter essa característica, né? A prática de contrabando ou de escaminho. É um delito com prática de reclusão de 3 a 8 anos, é uma pena alta, né? Reclusão. Admite-se acordo de não persecução penal, né? Apesar dele admitir, o Ministério Público tem endurecido muito, né? Porque é algo odioso, mas realmente eu vou ter que dar uma aula sobre acordo de não persecução penal, né? Porque na prática realmente está bem desagradável, né? A insistência dos órgãos acusadores em negar, enfim. Quero que você seja um promotor ali que dê o benefício, né, desafogar o judiciário, até porque há vários requisitos, né, sobre a faca da pessoa, se não tem 5 anos, então acho que vale a pena, né? Então, eu tenho falado muito, peço perdão você que está acompanhando a playlist, sobre a teoria monista, né? Porque, poxa, professor, de novo, artigo 29, artigo 30, mas é uma quebra da teoria monista, né? Que eu já falei em outros vídeos, mas depois você está me assistindo esse, no sentido que todos aqueles que concorrem para o crime serão julgados, né, condenados na medida da sua culpabilidade. E, obviamente, né, você teria que estar no mesmo núcleo penal, mas há divergências, né?
principalmente na área especial extravagante. Uma delas eu acabei de dar aula agora, se você viu o vídeo anterior, que seria a corrupção ativa com a corrupção passiva. Quando tiver lá, eu vou falar disso. Então, essa também é, né, uma exceção. Né? O funcionário público ele vai responder pela figura 318. E, pasme, ela é mais grave, né, em razão da sua condição funcional, enquanto particular vai incidir no 334 ou 334A, né? Porque é óbvio, né? Do funcionário público, de você, quando for aprovado, vai se cobrar mais, né? É você que tem relação jurídica com o Estado, é você que está recebendo o seu soldo, o seu salário, os seus subsídios, é você que foi aprovado, é você que lutou, então, obviamente, né? É você que tem uma coisa que os administrativistas gostam, né? Você tem atos com presunção de veracidade. Ou seja, eu tenho que provar que você não está errado. O ônus da prova é praticamente invertido e há circunstâncias que algum dos treinadores até fala que é a prova diabólica. Não, essa é uma preservação, né, do teu conato. Já pensou todo mundo, conato não da sua profissão, já pensou todo mundo que você falar, não foi isso, ele me agrediu, ele fez isso, então não poderia, você não pode estar descoberto e não vai estar. Agora, tem que andar também, né? Só fazendo uma breve diferenciação, né? O descaminho é a conduta de iludir, né, no todo e em parte, o pagamento de imposto de importação. Ou seja, a pessoa só vai ali na área tributária, ele mexe na quantidade, ele mexe, né, na exportação, no consumo. O contrabando ele já é um pouco mais complicado, tanto é que um dos crimes, todo crime contra a administração pública, a gente vai falar posição da STF, da STJ, que não cabe o princípio da bagatela. Já no descaminho, acaso, dependendo do valor que cabe. Contrabando não, porque o contrabando é uma importação de mercadoria proibida no país. Então, isso pode trazer malefícios, coisas contra a flora. Você contrabandeou um animal, um peixe que você vai botar no lugar e vai acabar com os peixes locais. Você está trazendo algo que vai afetar a saúde pública. Então, é muito, muito mais grave, né, a questão do contrabando. Fora que você quebra a indústria local, né? O Paraguai, se pudesse entrar aqui, e já entra, né, as das indústrias que estão aqui pagando imposto, né? Você pega as coisas muito mais baratas. O crime é formal, né? Sua consumação independe do resultado naturalístico. O delito já se consuma com a intenção de facilitar, né? Contrabando, ainda que eles não se aperfeiçoem, seria um mero exaurimento. A competência, isso abre a adenda, sempre da Justiça Federal, quase ali da competência mesmo, ali já no 109. Ação penal pública incondicionada. Prevaricação 319. Eu tenho a figura da, da construção, que eu exijo algo indevido, eu causo um temor, eu causo um repúdio ao particular, eu causo um medo, tem que ser algo que proporcione ao particular esse status de, poxa, se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Eu tenho a figura do funcionário público 317 que solicita, né, a vantagem, de alguma forma, e agora eu vou ter a prevaricação, que é quando eu retardo ou deixo praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, tem que estar expressa em lei, tem que ser não pode estar algo dentro da sua, tem que ser um ato vinculado, não pode ser um ato discricionário, nem que seja uma discricionária regrada, né? Agora, qual o ânimo disso? Realizar, né? Satisfazer. Pega essa palavra. O que é o satisfazer? Né? Algo que traz algo carnal, algo espiritual, né? Um ato que me traz um gozo naquele momento, né? Interesse pessoal, ou seja, há um sentimento pessoal. Né? Então, essa figura descrita. Então, você tem que ver que isso, né? A punição de detenção de 3 meses a 1 ano, né? Infração menor potencial ofensivo, se você observar, é muito menor do que 2 e 12 anos da construção da corrupção passiva, né? É um crime funcional próprio, né? Então, nós explicamos o que é um crime funcional próprio. Quando eu tiro a figura do servidor, é um indiferente penal, a conduta é atípica, né? Ela não é uma conduta criminal. Quando eu tenho um crime funcional impróprio, eu tiro a figura do servidor, eu vou ter uma desclassificação. Se eu pego um peculato
desvio, eu vou ter um crime de furto. Se eu pego um peculato, estelionato, né, eu vou ter ali apropriação de coisa achada. Então, ou seja, eu tenho uma desclassificação, né? Então seria mais ou menos isso. É tipo misto alternativo, então conduta retardada, deixar de praticar uma vez feita qualquer uma delas, né? A expressão indevidamente é o elementar do tipo, né? Exige uma análise do caso concreto, né? Você tem que ter um fim especial de agir, isso é sempre ligado a um dolo específico, né? Satisfazer interesse próprio, particular, né? Você tem que assistir uma aula minha sobre abuso de autoridade, que a gente fala sobre isso, porque a gente pensava que era um dolo específico, mas ele não foi abarcado ali pelas leis, né? Dependendo pela questão da lei de abuso de autoridade, não, está vigente. Pratica prevaricação, né? O funcionário público se recusa a cumprir mandato judicial, né? Referente a ato da sua atribuição legal. Então, um ato judicial, né? Referente à sua atribuição legal, ele é um ato de prevaricação. Por quê? Desobediência, que é o 330, que a gente vai estar ali depois do 319, né? E somente pode ser praticado pelo particular ou pelo funcionário público, né? Quando ele está recebendo ordem não relacionada às suas funções. Quando o funcionário público está negando uma ordem, ou o particular está negando uma ordem judicial não relacionada às suas funções, ele está na desobediência. Agora, quando é uma pessoa que está ali, o ato é atribuído a ele, está negando, você também tem a prevaricação. Não é um crime formal, basta a intenção de satisfazer, né, interesse pessoal, enfim, aquela coisa toda. Ele tem uma diferença, né, da corrupção passiva privilegiada, né? Porque na corrupção passiva privilegiada, né, que é o artigo 317.2, eu falei que o funcionário público ele não está exigindo, ele não está solicitando, ele não está aceitando, ele está cedendo a um pedido de terceiro, de uma pessoa que ele acha que é importante dentro da administração pública. Aqui, ele não está sofrendo essa influência, ele age ilicitamente para atender seu interesse pessoal. O crime de ação pública incondicionada, né? 319 é uma aberração, né, que seria prevaricação imprópria nos presídios. Não tem esse termo, tá? Não tem esse nome URGS, mas é o que chama, né? Que diz quando deixar o diretor de penitenciária ou o agente, né, de cumprir o seu dever de vedar o preso acesso a aparelho telefônico, rádio, similar, que permita a comunicação com outros no ambiente externo, né? E se esse elemento for outra coisa que não seja isso, né? Pelo princípio, né, da restritividade penal, ou seja, as normas elas têm que serem ali bem delimitadas, pelo princípio da reserva legal, você não pode ter uma abrangência, uma interpretação em mala parte. Tem que ser algo que facilite o ambiente, uma comunicação do preso com o ambiente externo. Se não for isso, for alguma coisa, uma coisa indevida, é um indiferente penal, você vai ter outras questões de ordem interna, pádia, o preso você vai ter a falta, se vai ser grave ou não vai ser, mas não vai ser isso, né? É uma infração de menor potencial ofensivo, então você tem todos os benefícios da lei 9.095, né? Desde o SUSI, tudo ali direitinho. O legislador, né, ele não conferiu um nome útil, mas é esse que eu estou te falando, né, que chama-se na doutrina, na sua prova apareceu, prevaricação imprópria ou prevaricação nos presídios, né. Ele foi introduzido ali pela Lei 11.466 de 2007, fez uma grande alteração no Código Penal, né. Agora, uma coisa interessante, e o indivíduo custodiado, né, que se achar com esse aparelho telefônico, ele responde não, aqui é crime contra o funcionário público, totalmente diferente daquelas exceções quando o particular comete. O preso ele vai estar ali, salvo engano, no artigo 50, inciso 7 da LEP, que vai ser falta grave, com todas as repercussões, uma vez condenados, né? Retroatividade, seu direito de progressão, de benefícios de determinado ponto. Então, o preso é um indiferente penal, né? O crime omissivo próprio, né? O puro, de mera conduta. Então, todos isso, né? Então, é a pena pública incondicionada. Condescendência criminosa, artigo 320, tá? Diz que haverá crime de deixar o funcionário público indulgência
de responsabilizar subordinado que cometeu infração, né, no exercício do cargo. A pena de detenção de 15 a 8 meses. O que te leva à indulgência? Né? A indulgência te leva ao clero, né? Essa palavra. É perdão, a misericórdia. O funcionário público, ele age sob o princípio da impessoalidade, ele age sob o princípio da moralidade, do bem-estar, da eficiência da administração pública. Ele não tem a faculdade de não punir ou de não relatar uma infração. Então, quando ele deixa de não, ele tem que ter o status superior hierárquico, né? Quando ele deixa, né, de ter essa superioridade hierárquica, de supervisionar o infrator, né, pode ser algo nobre, mas ele está cometendo infração penal. Ele está cometendo, perdão, uma conduta típica jurídica pelo ordenamento jurídico. Não tem como, fora as questões de ordem interna, né, de direito administrativo, até mesmo podendo ensejar a improbidade administrativa. Pode ser bonita, essa situação pode ter mexido com ele, a gente não está aqui, sabe? A gente sabe que às vezes tem situações no órgão público, poxa, mas isso não seria justo, a pessoa está com problema, eu sei que ela está com câncer, eu sei que ela está com filho ali, mas infelizmente, se você, quando aprovado e vai ser aprovado, você não pode, né? A administração pública é regida por regras muito rígidas, né, e vinculadas, então nesse primeiro instante não pode, né? A pena será o sujeito passivo, né, é o Estado, né? A, a pena será aumentada a terça parte, né? Aí já pega um pouquinho mais, quando o autor do crime for ocupante de cargo em comissão, né? Então, a mesma questão que eu passei para você, cargo ou omissão, você vai lá no 327, você vai ver que aquelas pessoas por administração pública direta, sociedade de economia mista, enfim, mas que exerce cargo ou comissão. Toda vez que eu abro esse aumento de pena, e nós temos ali alguns casos que nós falamos agora, tanto na Constituição, nas aulas anteriores, o funcionário público, a pessoa que está em cargo, comissão, de livre nomeação, ela não é funcionário público, mas ela está, às vezes, dependendo da pasta, controlando, dirigindo milhares de vidas. Então, obviamente, né, esse poder imediato gera ela uma responsabilidade maior. O legislador achou dessa maneira, então é assim, crime omissivo próprio ou puro, né, não tem o conato, não tem como você ter um conato, se você deixou de denunciar, não deixou. Se é doloso, não pode ter a conduta culposa. E ação penal pública incondicionada. Advocacia administrativa, né? A advocacia administrativa, eu creio que eu estou falando com pessoas que já estão no patamar legal de estudo, mas ela não se vincula ao ato da advocacia, é só o nome, tá? Porque às vezes você está querendo fazer um concurso de segundo grau, né? Um inspetor, apesar que hoje o inspetor de polícia, né, já tudo botou no superior. Pode ser de uma graduação que não seja a de direito. Na advocacia, a advocacia administrativa não é que a pessoa está advogando no sentido de OAB, etc. Né? O artigo 321 ele vai falar que a advocacia, né, na conduta quando o servidor público patrocina indireta e indiretamente interesse privado, tá? Perante a administração pública, ou seja, ele se usa daquele cargo, né, para ali, aquela entrada que ele tem perante a administração pública, né, a pena de detenção de 1 a 3 meses, mas pior do que a pena de detenção, tem muitos crimes com a administração pública, você vê assim, a pena pequena, mas o pior é a perda do cargo, né, através de PAD, através de sentença transitada em julgado, mas existe. E se for um servidor público, né, ali for um empregado público pela CLT, que às vezes é menos rígida, né, os controles internos, como Caixa Econômica, né, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Correios, que é a CLT, você vai ter ali um processo interno muito mais simplificado, né? Eles não são ali tutelados pelo regime jurídico único e perde realmente, né? Trata-se de tutela moral administrativa, né? Os funcionários públicos não devem valer-se do cargo para patrocinar interesse privado, né? Então é crime próprio, né? Sujeito passivo é Estado, né? Patrocinar significa defender, advogar, pleitear, olha, eu quero, pô, resolve isso, tal, tal. E muitas das vezes é óbvio que a pessoa pode receber com recurso, né, para resolver essas questões, né? Não se importa se o bem é, o que ele quer é lícito é lícito. Isso não está sendo julgado. Está sendo julgado que a administração pública não pode sofrer assédios internamente daqueles que estavam ali, né? Então, não se pune a forma culpada. O parágrafo 1º estabelece a situação, né, que o interesse particular patrocinado é ilegítimo, tá?
para que o interesse particular patrocinar é legítimo. Então, ele tem uma pena maior, né? Se for ilegítimo, a pena é de 3 meses a 1 ano. Agora, uma coisa interessante, né? Quando essa advocacia administrativa ela não se estende funcionário público, né? Para que o próprio direito dele, às vezes ele tem um acesso, ele vai ali, é óbvio, pode ter um crime até maior, né? Ele solicitar algo indevido, né? Não há nenhum óbvio ele cometer a corrupção ativa naquele momento ali, né? Ah, mas é só com particular, sim, mas algum tipo de coisa maior. Então, na verdade, ele pode patrocinar. Agora, ele tem que estar dentro da moralidade. O dele, ele pode correr atrás de um. Ó, poxa, eu estou vendo aqui esse meu processo administrativo, mas o dele, legítimo, pode, né? Não, antigamente tinha essa questão na licitação, quando a pessoa ia lá, as comissões, pedindo, né, de alguma forma, tentando que aquela empresa fosse. Agora, o artigo 337G do Código Penal, pelo princípio da especialidade, abarcou isso, ou seja, contratar de licitação e contrato, você não tem a figura da advocacia administrativa. 322 é um artigo que ele, ele teve muito, porque houve uma decisão isolada da STJ que esse crime, né, é uma lei federal, Código Penal, que ele não era mais, que ele de alguma forma ele tinha sido exaurido, né? Ou seja, que não tinha dentro de molde, saiu tudo isso, mas o STF já se posicionou, né? Alguns doutrinadores defendem ser sido revogado, né, pela lei 4.895, antiga lei de Augusto Oregade, né, que hoje é 13.869 de 2019. Né? Agora não, o STF tem posição que não foi revogado, ou seja, configurar violência arbitrária, a conduta de praticar violência necessita de cargo ou função de fazê-lo. Né? Particular tem o exercício das próprias razões. E o funcionário público, ele vai ter aí a figura, né, da violência arbitrária. Agora, algumas questões, né? Você não tem violência arbitrária, né, quando a pessoa está se negando a uma prisão, quando ele exerce os fins, né, necessários, né? Você seria violência legal, né? Caso 292 CPC, CPP, a resistência à prisão. Você não vai ter essa lei revogada pela lei de abuso de autoridade, né? Então, enfim, tem que só adendo isso. O crime se consuma com o emprego da violência, né? Ele é um soldado de reserva, essa expressão você tem que estar, a expressão do nosso saudoso Nelson Gria, né? Uma expressão no sentido de que se não existir crime maior, né? Causa lesões corporais, morte, haverá um acúmulo material, ou seja, não pode ter a construção. Ele é um soldado de reserva. Você foi ali, usou, mas quebrou a cabeça da pessoa, ficou incapacitada para mais de 30 dias. É uma lesão corporal de natureza grave. Né? Pô, teve ali até disparo, morte, você vai responder e aparentemente com isso. Há uma dificuldade, né? Porque você não pode ser até a prática, né? Na prática eu acho muito difícil, eu não tenho visto o júri elevado e colocar para os jurados, né, quando há crime doloso, que eles quesitem sobre essa questão. Mas você está aqui para fazer concurso, né? Artigo 323, ele vai falar sobre o abandono de função, né, por incrível que pareça, não só na área militar, né, que haverá crime na conduta de abandonar o cargo público, fora, obviamente, os casos permitidos em lei, quando você pede ali a demissão, né, a pena de detenção de 15 dias. Né? Então tem que ter, né, o bem do juiz tutelado, né, é você ter o regulamento, né, regular atividades públicas. Né? Você tem que ter isso. O servidor público tem que ter esse direito. É uma norma penal em branco, né? Ou seja, você tem que verificar os casos que a lei permite abandono. Militares, policiais civis não podem de maneira nenhuma. Né? O sujeito ativo o posse funcionário do cargo. Né? É possível que o sujeito, né, abandone o cargo sem abandonar o local de trabalho também. Há casos desses. Quando ele está ali, cruza o braço, não faz mais nada. Né? Mas isso daí seria difícil, né? Acho que o que você vai ter ali é um PAD mesmo, né? São crimes assim que não caem incrível, até para explicar, né? O arras, ou não sei o que, um 78 Código Penal, assim, a pessoa tem que fazer um exercício para explicar coisas que você sabe que não funciona, né?
Somente a figura dolosa, né? Negligência no exercício de funções pode ser punido no âmbito administrativo. Negligência não pune. O artigo 1º, que é o interessante, ele estabelece que se o fato resulta prejuízo, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, né? Então, é uma forma qualificada. O artigo 2º ele vai falar se o fato ocorrer em um lugar comprometido na faixa de fronteira, a pena será de 1 a 3 anos, né? E aí sim envolve a segurança nacional. Você tem que ir lá na CF, artigo 20, parágrafo 2, se não me engano, né? Que vai falar sobre a extensão da, 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 da fronteira, né? Que é 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres. A fronteira você tem que ter a margem de 150 quilômetros, né? Tá? Mais perigosa, obviamente, uma punição maior, né? Abandonar as fronteiras, né? Apesar que a gente fala assim, mas quem tinha que responder por isso seriam os governantes públicos, né? Que as fronteiras já estão abandonadas há muito tempo, né? Assim, aquela ponte da amizade, você vê vários vídeos da Polícia Federal, a pessoa entrando no meio, assim, a olho nu, né? Com as embarcações, a Amazônia, droga, mas enfim. Artigo 324, né, você vai ter o exercício funcional ilegal antecipado ou prolongado. Né? Então, coisa assim que você nunca vai ver na prática. Tem alguns crimes que você não tem nem posição dos tribunais superiores, não chega a matéria. Você vai lá, pesquisar, você não tem. Imagine só o STF, com habeas corpus 1 milhão, tocando, não tem a matéria, entendeu? Não tem, não chega. Então, o artigo 304, né, ele vai falar que configura o crime, né, a conduta de entregar no exercício de função pública antes satisfeita, né, entrar no exercício de função pública antes satisfeita as exigências legais, né, ou continuar no exercício depois das funções. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês, ou seja, você foi nomeado, mas você está num curso probatório. Você, de alguma maneira, ali, sabe, se coloca. Você está em uma escola de formação ali, mas você, ou seja, tem que ser um ato seu, né? A administração pública desorganizadamente pega um aluno, você vai ficar ali de plantão na delegacia. Tem que ser um ato teu. Ou depois de você sair, né? Você é conhecido ali na comunidade, no bairro, 30 anos sendo delegado ali, você ainda age como? Ou seja, antes de entrar ou depois de sair por algum motivo, quer por aposentadoria, quer pela demissão, quer que seja medida liminar do afastamento, tá? Então ele tem que estar ali ligado, ou seja, é a qualidade do agente, a pessoa ligada à administração pública, né, que vai distinguir o crime do exercício funcional e legal, né, do antecipação do crime de usurpação pública. Por quê? No crime do 328, né, o particular é 71, ele é a lei, não tem nenhuma ligação com a administração pública. Ele está falando o que é, mas não é. Mas ali, nesse caso, a pessoa já foi nomeada, a pessoa de alguma forma tem realmente um vínculo, ainda que precário, ou deixou de ter, então é diferente. Né? São condutas do tipo, né, entrar no exercício da função pública antes satisfeitas as exigências ou depois, né, sem autorização. A comunicação deve estar por meio oficial, uma penal em branco, só pune a forma dolosa, né? Esse crime aqui é muito interessante também, tá? Está partindo por término, para dizer o último, 326 ele foi revogado e só sobrou agora e o 327 eu vou passando ali, entendeu? Só para dar uma noção. É violação de sigilo funcional, tá? Porque realmente há muitos crimes, né, nominados ali na lei de abuso de autoridade, mas ele não foi revogado. Então vamos lá. Constitui crime de violação de serviço funcional na conduta de revelar, né, fato de que em ciência, em razão do cargo, deva permanecer, né? Então, ou seja, a administração pública ele cobra do seu ente, né, preposto, enfim, moralidade, né? Você não pode ter isso, né? A pena de detenção de 6 meses a 2 anos, né? Você não constitui crime mais grave, né? É um crime subsidiário expresso, né? De infração de menor coercitivo, mas é. Parágrafo 1º, né, vai falar na mesma pena de detenção de 6 a 2 anos ou multa, né? Se o fato não constitui crime mais grave. Quem? Então você vai ver, é um soldado de reserva ainda, né? Permite, dá senha, utiliza e devidamente acesso restrito. Quem já entrou na administração pública tem muito TI, né? A administração pública ali tem muito TI, às vezes não é vinculado, né? Então, às vezes o TI está ali resolvendo, a gente, poxa, a gente está ali na administração pública, a gente tem noção, né? Eu, quando assumi
um cargo na GLO, a gente gerou ali o legado olímpico, a gente não tinha noção de informática. Aí esse cara está ali, se levanta, né? A pessoa está na tua senha. Então, se dali, né? Ele tirou um documento público, um ofício, né? Exemplo, na GLO, a gente tinha contratos com o Flamengo, com a CBF, com a CPV, aí pega, ih, rapaz, olha aqui quanto que é, né? Um contrato aqui da Arena para o Flamengo, estou dando exemplo. Então, são várias coisas, né? Parágrafo 2º, estabelece-se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, né? E é uma reclusão de 2 a 6 anos, né? Um crime próprio. O delito ele vai se consumar quando o terceiro não autorizado souber. Então, a administração pública é. 326, que era a violação do sigilo de proposta de concorrência, foi revogado, né? Pela lei de licitação. 327, eu não vou abrir adendo, porque é uma norma penal explicativa, né, de remessa, é o conceito de funcionário público, assim como você tem um conceito, né, de administração pública, de que é crime tributário, através do Código Tributário Nacional 178, você vai ter o conceito de funcionário público, é simples leitura da lei. Querido, eu espero ter ajudado vocês, tá de coração. Obrigado por estar aqui nos ouvindo. A gente só quer ajudar, eu quero ajudar você a passar no tão sonhado concurso público. Por favor, ajuda a gente, inscreve no canal, compartilhe, curte, tá? Você vai conseguir, Papai do Céu vai ser contigo, tá? Se você está triste, receba uma palavra de ânimo aí, seja abençoado, tá bom? Boa sorte, fiquem com Deus.